Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2015. Bem-vindo à TV Poços. Nosso entrevistado hoje é o Gustavo Bonafé. Ele é administrador de empresas e tem uma especialização direcionada em questão de recursos humanos. Ele também é facilitador do programa Germinar, que oferece uma forma de autoconhecimento melhor, propícia para os líderes e para todas as pessoas que estão aí no mercado de trabalho poderem se desenvolver cada vez melhor, ocupar seus lugares com mais tranquilidade. Tudo bem, Gustavo? Bom dia. Tudo bem, Fábio. Bom dia. Bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco das histórias do Germinar. Vamos conhecer mais esse projeto. Também o William de Oliveira colabora nesta edição. Tudo bom, William? Tudo bem, Fábio. Um prazer estar aqui novamente. Um abraço aqui para o nosso amigo Gustavo, Thiago também. Inenarravelmente estou aqui com muito prazer. Legal. Satisfação narrar toda essa inenarrabilidade aí. A inenarrabilidade. Que confusão, hein? Uma palavra nova. Thiago, tudo bem? Tudo bem, William também. Gustavo, é um prazer estar aqui novamente para falar sobre assuntos pertinentes. Então narre as manchetes dos jornais. Vamos lá, então. Folha Popular: quadrilha suspeita de roubar caixas eletrônicos é presa em Andradas. Então tá aí a manchete do jornal Folha Popular. Jornal da Cidade: Caldense, virose no elenco adversário, cancela jogo-treino. Então, o Caldense perdendo um jogo-treino aí importante, né, nessa caminhada aí rumo ao Campeonato Mineiro, né? Jornal de Poços: bandido é baleado durante operação policial, também referindo aí o que aconteceu em Andradas na manhã de ontem. E o Jornal do Mantiqueira: administração reduz para 2% multa trabalhista de 100 milhões de reais, ou seja, de 100 milhões a prefeitura vai pagar 2 milhões aí em multas trabalhistas, o que para a prefeitura é bom, não sei se para o trabalhador é tão bom assim. É uma boa conquista, né, para o departamento jurídico da prefeitura. Na realidade, os moradores, como disse aí, duas manchetes, os moradores do bairro do Óleo, em Andradas, tiveram uma madrugada, no início de terça-feira, agitado, com um tiroteio intenso e a ação eficaz da polícia, fazendo a apreensão desses suspeitos aí de compor a quadrilha que visa estourar caixas eletrônicos. Nós temos a reportagem. O bairro do Óleo fica localizado na zona rural de Andradas, a 15 quilômetros da cidade. O local, aparentemente tranquilo, teve uma madrugada tensa. Após uma denúncia anônima, os policiais seguiram até esta propriedade e foram recebidos com tiros e tiveram que revidar. Uma moradora que preferiu não se identificar se lembra dos momentos de pânico que vivenciou nesta madrugada. Eu estava dormindo, aí eu acordei aquela barulheira aqui no terreiro. Meu marido não estava lá dentro. E aí tinha esses caras na casa vizinha aqui. E aquela barulheira, eu achei que meu marido tinha saído para fora. E eu estava batendo nele, né? Foi onde que eu saí. Aí que eu vi a polícia. Eu falei para minha filha: entra para dentro que tem polícia. Aí tinha dois caras desses, um que eles pegaram. Aí eles, não sei, eu acho que eles não sabiam que tinha polícia. Porque quando eu falei para a menina que tinha polícia aqui, os caras saíram correndo para baixo. Hein? Mas nunca na minha vida, a gente vê essas coisas na televisão, né? Agora, aqui com a gente, nunca vi um negócio desse. Acordei e não achei meu pai dentro de casa, né? Falei assim: meu pai deve estar lá fora, né? Aí eu saí. Não, aí minha mãe pegou e falou assim: é as polícias que tá aqui. Aí eu peguei e falei: Então, minha mãe falou assim: as polícias. Aí os dois bandidos pegou e escutou falando que era a polícia que tava aí. Aí eles pegou e fugiu pro mato. Durante a operação, 4 bandidos tentaram fugir, mas foram localizados. No total, a polícia prendeu 8 pessoas que formavam a quadrilha. Um dos suspeitos levou um tiro na perna. Foi socorrido e liberado logo depois pelo hospital. Junto com os autores, foram apreendidas uma espingarda calibre 12, uma submetralhadora 9mm de uso exclusivo das Forças Armadas, 2 revólveres e 2 coletes. Na data de ontem, por volta das 22 horas, recebemos uma informação, uma denúncia, na verdade, que de 6 a 10 pessoas estariam miseadas nessa propriedade rural e todos estavam fortemente armados. Solicitei um reforço na cidade de Poços de Caldas, por volta de 6 horas da data de hoje. Realizamos o cerco na propriedade rural, porém, nós fomos recebidos a tiros. Nós imediatamente reagimos à injusta agressão, houve uma troca de tiros. Dessa troca de tiros,
um dos envolvidos foi baleado, já foi prestado socorro imediatamente, está internado, não corre risco de morte. Fizemos mais algumas diligências, efetuamos a prisão de mais 7 pessoas envolvidas no fato e 4 armas que eles estavam portando, sendo 2 aí armas pesadas e inclusive uma de uso restrito aí das forças policiais ou forças armadas. O cidadão estava portando a submetralhadora 9mm, efetuou uma rajada de disparo contra os policiais militares. De acordo com o capitão da Polícia Militar de Andradas, a suspeita é que a quadrilha esteja envolvida com roubos a caixa eletrônicos na região. Os integrantes também respondem a processo no estado de São Paulo por roubo, homicídio e tráfico de droga. 2 carros que estavam no local foram apreendidos, sendo um deles uma caminhonete S10 que havia sido furtada no começo do ano na BR-146 entre Poços de Caldas e Andradas. Estamos com a suspeição aí de crime contra o caixa eletrônico, considerando aí que nós fizemos apreensão de coletes e armamentos pesados. Nós fizemos apreensão também de uma S10, que é produto de roubo de dias atrás, praticado por indivíduos com armamento longo, e a placa que está nessa S10 é de um veículo Fox, que foi roubado aqui também na cidade de Andradas no final do ano passado. De acordo com o capitão, a polícia vai investigar se existe a participação de pessoas de Andradas neste crime e que podem estar apoiando a quadrilha. O responsável pela casa onde a quadrilha estava foi preso e deve prestar esclarecimentos à polícia. Em tese, aí, o responsável pela casa foi conduzido e ele vai explicar agora para o delegado, né, o que essa quantidade de pessoas com essa quantidade de armamentos estava fazendo na sua residência. Mas passagens por roubo, tráfico, inclusive até homicídio, tem pessoas sim com esse tipo de passagem. É, realmente uma quadrilha, vamos dizer assim, dentro de uma abordagem inicial estruturada, né? Porque com aquele tipo de armamento, é um armamento pesado, coletes, a questão dos carros roubados, e tudo isso me espanta muito também a tranquilidade com que se fazem essas coisas hoje, né? Com que eles fazem essas coisas, porque assaltaram o carro aqui próximo na BR-146, segundo disse a reportagem, e o carro estava escondido no município de Andradas, ou seja, foi roubado praticamente dentro do município e guardado dentro da área rural desta mesma localidade. Isso daí mostra uma tranquilidade da ação desses criminosos para poder fazer tudo isso. Além do que, é claro, quando se pensa em explodir caixas eletrônicos e tudo mais, é sempre uma ação muito intensa, né, por parte dos bandidos. Vai explodir na madrugada, vai muitas vezes dar tiro, como foi o caso recente em Cabo Verde, onde os criminosos deflagraram vários tiros antes em cima dos policiais para poder exatamente assustá-los, e posteriormente foram fazer as explosões dos caixas, um deles tendo sucesso e o outro tendo não conseguindo o êxito, né? É realmente a migração, difícil observar isso aí hoje em dia. Acho que é importante a gente perceber nisso, com certeza já vem acontecendo há muito tempo isso, mas a migração do crime das capitais, né, para o interior, porque nas capitais é claro que o sistema policial, enfim, uma série de situações. Desprendimento dos bandidos do interior, né? Agora, indo para o interior, se acredita, né? Os bandidos acreditam que o sistema policial é deficitário, né? Então, talvez eles até relaxam mais para fazer esse tipo de crime no interior do país. Então, acho que o que está acontecendo é mais uns sintomas da criminalidade do país, que acabam migrando hoje, essa violência acaba migrando das capitais e atingindo o interior. O interior tem uma peculiaridade também com relação à zona rural, né? A gente tem uma zona rural extensa das cidades aqui do sul de Minas, por exemplo, a gente citou, vamos falar de Caldas. A zona rural de Caldas é maior que a própria cidade, né? Então, a gente sabe que existe hoje essa facilidade e muitos bandidos se escondem na zona rural, agem na zona rural. Estradas vicinais. Estradas vicinais, então é uma situação muito complicada e por isso precisa melhorar o policiamento na zona rural. Lembrando, a Operação Cristal de 2007, ou seja, fabricava-se droga, né, na zona rural ali de Campestre. Então, se a gente for pontuar aqui, a gente vai encontrar agora você foi no flashback mesmo, hein? que acontece na zona rural aqui do sul de Minas e precisa melhorar o policiamento por causa disso. Né? Aí a gente faz também uma outra análise da seguinte forma: parece que a polícia se retrai nessas horas.
não por um ato covarde, algo nesse sentido, mas sim pelo fato de pouca estrutura, né, debilidade estrutural, junto também a poucos veículos, né, disponíveis, e aí a polícia retrai e os bandidos expandem, né? Eu acho que é interessante. E alcançam novos patamares dentro desse negócio aí de ficar explodindo caixa eletrônico, fazer assaltos muitas vezes até com reféns, né? Eu acho que aí caracteriza bem aquilo que a gente chama de crime organizado, né? É interessante a palavra crime organizado, parece assim, nós temos um crime organizado e, por outro lado, um aparelhamento policial desorganizado. Ou se né? desorganizado. Então, a coisa complica. Eu estava até vendo uma outra manchete ali no jornal, eu acompanhei um acidente de moto que teve aqui na Avenida João Pinheiro, né? Ontem? Ontem, na confluência entre a João Pinheiro e a Rua São José. E esse acidente ocorreu, acredito eu, por volta de umas 9. Foi cedo? Foi cedo. Era 4 horas depois, a moto ainda estava lá e o veículo ainda estava... Você imagina o que acontece numa cidade como essa? Quer dizer, ficar 4 horas, uma moto caída, um carro parado, o que isso acontece? Obstruindo o trânsito. Quer dizer, é a desorganização, né? Você falou, eles pegaram ali a reportagem, vamos assistir então para mostrar o que o William falou. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira no cruzamento da Avenida João Pinheiro com Gentil Messias. 2 pessoas que estavam na moto ficaram feridas e precisaram de atendimento do Corpo de Bombeiros e também da equipe do SAMU. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar. A versão de do condutor do veículo, que ele estava na São José para atravessar e o motociclista vinha pela João Pinheiro e avançou o sinal. Isso é a versão dele. Já o motociclista a gente não tivemos contato porque ele foi socorrido pelo SAMU até a Santa Casa e ainda não tivemos a oportunidade de falar com ele ainda. O cruzamento ele é bem sinalizado, tem um semáforo, é só a pessoa respeitar a sinalização que ele não causa nenhum perigo nenhum. Pedir para o pessoal, apesar de já ter essa consciência, já saber disso, para respeitar a sinalização de trânsito, principalmente nas avenidas de grande fluxo, né, que tem a velocidade maior que os veículos imprimem, né? Então o pessoal atentar para esse. É um perigo, né? Hoje em dia a gente andando no trânsito tem que, hoje e sempre, mas cada vez mais temos que prestar atenção por nós e pelos outros. E aí vem a pergunta já, a primeira, para o Gustavo. O autoconhecimento ajuda a pessoa a se controlar e ter mais educação no trânsito? Com certeza, acho que é um dos... Qual é a conexão entre esses dois assuntos aí? Estava tentando fazer aqui, você me ajudou agora. Acho que o autoconhecimento está muito ligado à consciência, né? Consciência minha como cidadão, minha como trabalhador de uma organização, minha como membro de uma família, como membro de uma sociedade, né? E o autoconhecimento ele vem exatamente para criar um espaço para que a pessoa se redescubra, né? E para que a pessoa se descubra também. Então, quais são meus talentos, quais são minhas paixões, como tem sido minha atitude perante a vida. Então, eu gosto até de dizer que hoje, num mundo cheio de informações, uma das informações mais preciosas que o ser humano pode encontrar não está disponível na internet, não está disponível em nenhum canal, que é a informação da sua própria vida, né? A informação da sua própria história. Isso a gente não encontra em lugar nenhum. Você pode até digitar lá no Google o seu nome, vão vir algumas informações técnicas, mas o que de mais profundo e precioso existe em você, você não encontra lá. Então, o autoconhecimento ele vem para desenvolver essa consciência, né, cidadã e responsável sua perante a sociedade e perante todas as pessoas que você convive. Então, o autoconhecimento é um freio da consciência em saber quando termina o meu direito e quando começa do próximo. Podemos dizer que sim. É um freio nesse sentido e um impulsionador no sentido da sua busca, né, por sua missão, por seu propósito, por fazer coisas que fazem a diferença na vida. É interessante essa proposta, né, do curso seminário, o Gustavo vai ter mais espaço para até falar sobre isso, porque, na verdade, uma sociedade só melhora quando os seus indivíduos melhoram, né? Não adianta você dizer assim que vai haver uma mudança coletiva, global, massiva, não. Se cada pessoa cuidar de si mesmo, provavelmente nós teremos uma sociedade melhor. Então, eu acredito assim, mais do que um freio, Fábio, eu acho interessante e importante a questão do autoconhecimento e até gostaria que o Gustavo aprofundasse mais esse tema, quando fala da liberdade que as pessoas têm de escolha,
né? Então, para você ter a sua escolha, você tem que ter consciência para escolher o que você acha que é melhor para você, que não vá, com certeza, prejudicar ninguém. Então, a liberdade é uma coisa muito importante. Quanto mais o indivíduo olha o externo e é atingido pelo aquilo que é externo, mais ele perde a sua independência, a sua liberdade. Então, eu acho que autoconhecimento é uma proposta de libertar o ser humano, né? Eu não sei se o Gustavo, com certeza, pode acrescentar mais. E de não se submeter a essa pressão externa consumista, muitas vezes. Sim, né? Sim, sim. De se colocar de uma forma autêntica, né, no mundo. Então, resumindo, ser o senhor de si mesmo. Ser o senhor de si mesmo, com certeza. O Germinar, ele tem o objetivo de gerar um processo de desenvolvimento individual que visa a transformação social. É bem isso que o William comentou, né? E a busca por essa liberdade, ela passa pelo entendimento da sua história, primeiro, né? A gente dificilmente olha para a nossa história, para a nossa retrospectiva. E a partir desse entendimento, que escolhas são plausíveis e que escolhas não são plausíveis para o meu atual momento de vida e dentro do cenário que eu estou inserido. E tem alguns exercícios, assim, porque essa coisa de a gente voltar a si mesmo, né, voltar a fazer uma reflexão de si mesmo, não é uma coisa muito fácil, né, de fazer, ainda mais nessa vida cotidiana nossa, nessa correria que todo mundo enfrenta. E é muito difícil a pessoa, às vezes, parar, olhar no espelho, pensar o que está fazendo, a não ser quando tem um problema, quando enfrenta realmente um obstáculo, né? Então, existe algum exercício que vocês passam nesse sentido? Sim, o programa Germinar, ele tem 5 módulos que são realizados durante o ano, né? Cada módulo começa quinta-feira à tarde, vai até domingo. Então, se a gente somar dentro dos nossos 365 dias, são 15 dias mais ou menos que você estipula para cuidar de si. E dentro desses dias dos módulos, você tem palestras, você tem dinâmicas de grupo, rodas de conversa, reflexões individuais, movimentos corporais, porque isso também faz parte do processo de desenvolvimento, atividades artísticas. Tem algumas imagens que estão sendo mostradas? Você podia até descrever para a gente? Isso aí, ó, atividades artísticas, né? Então é um momento em que você se reconecta com a pintura, com a arte. São imagens do curso, né? São imagens do curso, da última turma que a gente teve aqui em 2014. Né? Então, aí está o pessoal recebendo as palestras, recebendo as instruções. E é um curso de imersão, assim, a pessoa fica... Deixa eu fazer um intervalo, aí a gente, na sequência, dá continuidade para falar melhor do curso. Beleza. Se você tiver também alguma dúvida, quiser aproveitar esse momento e tirá-la com a resposta aí do Gustavo, o nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955. Na rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Você também pode dar um curtir na nossa página, assistir os programas anteriores e participar tirando as suas dúvidas agora nesta edição. Nós voltaremos em instantes. Uma escola completa abre portas para grandes realizações. Escola parceira Rede Pitágoras. Grupo de professores qualificados. Infraestrutura completa. Educar é ensinar a fazer as melhores escolhas, mas a primeira quem escolhe é você. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas, Rua Santa Catarina 321, Centro, Poços de Caldas. Sim, alô você, eu sou o Nani Pipo e estou aqui para convidá-los para assistir o meu novo espetáculo, Minhas Verdades, muito mais que stand-up, temporada Poços de Caldas, dias 10, 17, 24 e 31 de janeiro, às 9 da noite, na Companhia Bela de Arte, Sala Missionelli de Carvalho. É um espetáculo onde conto minha trajetória, minha história de vida, você vai se divertir e se emocionar. Eu espero vocês. Fui! Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito.
Implar, referência em reconstrução do sorriso. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. Começou a quinzena Santa Catarina Seller, a maior promoção de cama, mesa, banho e decoração do Brasil. Mais de 2 milhões de peças a partir de R$ 1,49. Toalha de banho santista, só R$ 8,99. Travesseiros a partir de R$ 9,99. Jogo de cama casal, R$ 26,99. Cortina 1,80 por 2 metros, R$ 29,99. Garrafa térmica, R$ 13,99. Aparelho de jantar, 8 peças, R$ 11,99. Tudo em 8 vezes com 60 dias para pagar. Venha correndo aproveitar na Seller. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Gustavo Bonafé, administrador de empresas, e também vem representando o programa Germinar, que é um programa que oferece a todos, né, não só os profissionais, mas também estudantes, uma forma aprimorada de autoconhecimento para poder se desenvolver melhor na vida. O William estava fazendo uma pergunta, o Gustavo começou a responder e eu interrompi para a gente fazer um intervalo. Então, refaz a pergunta aí, William. Na verdade, agora eu já nem lembro mais da pergunta, cara. Você tem uma autodesconhecimento. Autoesquecimento. Autoesquecimento. Era da imersão. É da imersão, isso, se era o curso se o curso proporcionava essa imersão, quer dizer, indo para um hotel e tal, ficando lá vários dias, é essa a proposta? É isso, é essa a proposta de imersão. Então, durante esses 5 módulos, cada módulo espaçado por 2 meses, e são 3 noites cada módulo. E aí, os participantes dormem no local, né, onde é realizado o curso, dormem lá porque a gente acredita que faz parte do processo de aprendizado você realmente retirar, né, as questões rotineiras do seu processo de aprendizado para ter um melhor aproveitamento de autoconhecimento, de descoberta, e principalmente porque a formação do grupo é uma formação especial, né? As pessoas abrem questões ali pessoais, profissionais, e todo mundo se ajuda. Então a imersão contribui com todo esse processo. Agora, há um princípio, há um motor inicial aí que faz girar toda essa metodologia que oferece, que proporciona o autoconhecimento a essas pessoas desejosas aí. Sim. Nos fale disso, era o assunto do nosso intervalo aí. Tá. A base, né, do Germinar é a ecologia social aplicada pela antroposofia. Antroposofia, para quem não conhece, é uma ciência filosófica, né? Antroposofia é o estudo da sabedoria do homem, e ela entende que o ser humano é a base e o motor propulsor de todas as mudanças relevantes. Então a antroposofia ela olha muito para o ser humano e como que esse ser humano se desenvolve para impactar de uma forma positiva a sociedade. Então o Germinar acredita que as organizações elas só vão mudar e se transformar e crescer se as pessoas que estão dentro dela também mudarem, se transformarem e crescerem, e vice-versa. Então a antroposofia ela prega no bom sentido, né? Não tem nenhuma doutrina,
mas ela olha para o indivíduo como o principal agente de transformação social. E a partir disso, ela oferece uma série de conteúdos para como que eu, jovem, eu, pessoa mais velha, eu, estudante, eu, profissional, posso transformar a minha realidade. Quando você fala isso, eu estava até conversando aqui antes do programa, em que em Poços de Caldas, aliás, eu acho que não é um sintoma de Poços de Caldas, né, Gustavo? Acho que acontece em todo o Brasil, mas em Poços de Caldas a gente nota isso claramente, a falta de lideranças. Falta de lideranças políticas, religiosas, empresariais, administrativas, enfim. A gente não tem, pelo menos ao meu ver, né, posso até estar errôneo nessa minha avaliação, mas a gente não vê lideranças nos vários segmentos das instituições em Poços de Caldas. E eu queria saber se o Germinar possibilita, através dessa questão do autoconhecimento, a formação, se é que é essa palavra, de novas lideranças. Sim. Inclusive o nome Germinar, né, Programa Germinar, Formação de Líderes Transformadores. Então, mas é uma liderança facilitadora que o Germinar trabalha. Então, é aquele líder que, mais do que chegar com uma verdade para ser imposta no ambiente de trabalho, no ambiente político, no ambiente social, ele vai questionar. Então, no Germinar, você aprende a fazer mais perguntas abertas do que perguntas fechadas. Então, é aquele líder que vai instigar a verdade que existe dentro de cada pessoa que está ali compartilhando aquele espaço com ele. Então, e pelo Brasil já foram mais de 3.000 pessoas formadas, né, em 14 estados, Chile e Argentina também. Então, o Germinar ele é uma formação que visa o desenvolvimento de líderes facilitadores, que é uma nova liderança que o mercado cada vez mais pede dentro das organizações, independente do setor dessa organização, um líder inspirador, que facilite o convívio e a saúde do ambiente. Porque o que a gente... É interessante você falar da palavra facilitador, porque o que a gente tem de líderes dificultadores... Mas isso é muito... é o que sobra, né? Você sabe de uma coisa? Vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, eu mesmo utilizo essa temática nas minhas psicoterapias, nos meus momentos de reflexão, né? E eu também acredito que essa questão do autoconhecimento e de uma sessão de psicoterapia tem muito a ver, né? Porque é o que a gente busca, né? Quando a gente se predispõe a determinadas coisas, a ouvir determinadas coisas e aplicá-las na vida prática. Por exemplo, essa questão, a ligação da culpa e da responsabilidade, né? São, eu acho que, palavras antagônicas e o ser humano no meio. Muitas vezes a pessoa se culpa por algumas coisas que aconteceram na vida dela e essas culpas a impedem de prosseguir, de caminhar e transformar o seu viver, né? E aí quando a pessoa transforma também a culpa, aquele sentimento de culpa, em um sentimento de responsabilidade, não, eu sou o responsável pela minha vida, então eu sou responsável pela minha transformação, pelo meu sucesso ou eventual dessucesso, né, fracasso. E isso é abordado, por exemplo? Perfeito. Sim, de uma forma ou de outra, durante esses 5 módulos tem bastante tempo exatamente para pensar nisso, né? Quais são os fatores que limitam a minha ação hoje em dia? Né? E muitas vezes vem alguns traumas, né, da própria história de vida e que a pessoa tem um medo, mas é um medo que limita, não um medo que impulsiona. Né? E o Germinar, ele contribui exatamente para que esse medo se transforme em algo positivo, em algo propositivo da minha relação com a minha biografia. Né? Então, o Germinar ele trabalha essas questões bem profundas, né? Que são questões, muitas vezes, trabalhadas quando a pessoa tem algum fato catastrófico na sua vida, e aí que ela vai dar atenção, né, para o seu desenvolvimento. O Germinar é uma janela que já propõe esse trabalho, esse autoconhecimento, desenvolvimento do ser humano antes que aconteça qualquer coisa, para que você tome consciência da sua jornada e assuma a direção da sua própria vida e carreira. Gustavo, né, pelo que a gente percebe, não falando especificamente dessa sua linha, mas o que a gente percebe de diversas linhas, quando se busca o autoconhecimento, a gente percebe também pessoas
que já têm um maior grau de escolaridade, né? Pessoas que já têm maior conhecimento, que aí vão em busca do autoconhecimento. Não sei se é assim também no seu público-alvo, mas o que fazer para essa busca pelo autoconhecimento chegar a toda a população, ou seja, todo mundo querer aí esse autoconhecimento? Tem duas questões. Primeiro, o público do Germinar, que eu acho que é bacana comentar. A gente tem um público diverso, o Germinar ele pesa pela diversidade. Então já tiveram médicos, estudantes, empreendedores sociais, donas de casa, arquitetos, pessoal que trabalha em fazenda, enfim, todo o público que está interessado no autoconhecimento. Pobres e ricos. Pobres e ricos. Depois até se tiver um espaço para falar da questão financeira, né, claro, do Germinar. Mas eu acho que o principal é a linguagem. É a linguagem que você trata o autoconhecimento. E aí independe de escolaridade. O Germinar, com as atividades artísticas, movimentos corporais, ele estimula não impor verdades absolutas, mas sim que a pessoa descubra. Então, acho que o principal para aproximar o autoconhecimento de todos os públicos é a linguagem simples, objetiva e que todo mundo possa entender e que possa extrair de si mesmo. Então, acho que esse é o grande desafio das formações. Tornar a linguagem simples. Eu também, dando um pitaco aí nessa resposta, eu acho que as possibilidades, né, são muitas. Tem o Germinar, tem várias outras situações, né? Até mesmo religiões oferecem isso, né? Algumas delas com alguma profundidade bem interessante nesse assunto, desse tema do autoconhecimento, né? Eu acho que o que, para atingir a todos, precisa querer para atingir a todos, o que precisa é o querer da pessoa, né? A pessoa sair de uma situação, às vezes a pessoa está numa situação e não... eu preciso sair disso, eu preciso querer, aumentar o meu querer, a minha vontade de busca. Buscar o quê? Não sei ainda, mas eu estou buscando alguma coisa para melhorar a minha vida. Quando a pessoa se reveste dessa ideia, ela já deu um passo. E muitas vezes o caminho se apresenta de uma forma inusitada, muitas vezes, ou até através de um curso como esse, né? Que é muito interessante. A gente vai para o intervalo, é rápido, voltaremos já já. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saí pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento, controle total e confiabilidade. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol, um lagarto entre o muro e a era, uma estátua de primavera? Quem me compra este formigueiro e este sapo que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção, e o guilhinho dentro do chão? Este é o meu leilão. A minha família escolheu o primeiro espaço como a segunda casa dos nossos 2 filhos. E eu me sinto completamente segura em relação a isso.
Comece 2015 com muita luz. No mês da iluminação da Carneiro Casa e Construção. Plafon Bronze Art 30 centímetros para 2 lâmpadas, só R$ 16,49. Lustre Tachibra, uma lâmpada por apenas R$ 119,90. Luminária Tachibra completa, 2 por 18, só R$ 42,90 cada. Lâmpada Tachibra de LED, alta potência, só R$ 24,99. Mangueira de LED Tachibra decorativa branca, apenas R$ 11,90 o metro. Pague suas compras em 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro, Casa e Construção. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje conversando com o Gustavo Bonafé, e ele nos fala a respeito do programa Germinar. Quando acontece o programa Germinar em Poços, nos fale de preço, de início, por exemplo, onde as pessoas devem buscar as informações para fazer a sua reserva para participar. Sim, legal. Começa em março esse ano, primeiro módulo dia 5 a 8 de março, e aí depois o segundo módulo maio, julho, setembro e novembro. Tem trabalhos intermódulos, mas que são super plausíveis para os participantes fazerem. Em termos de valores, o Germinar trabalha também com uma economia diferente. Tem diferentes valores dependendo da sua capacidade financeira. Então tem o valor mínimo, que é de R$ 360 por módulo. Isso inclui alimentação, hospedagem, o material e a remuneração dos facilitadores. Esse é o valor mínimo. Tem o valor real, que é R$ 460, cobre todas as despesas, e o valor social, que é R$ 660, que cobre todas as despesas e ainda possibilita a concessão de bolsa. Então, às vezes um empresário que quer fazer, tem mais condições, ele pode pagar um valor maior para ajudar quem não tem tantas condições. E aí, aproveitando a oportunidade, Fábio, de dizer que não é limitação o dinheiro, a questão do dinheiro. Se você tem interesse em fazer o Germinar, isso é o que importa para a gente. Independente se vai poder pagar o mínimo ou não. Lógico que a gente espera que o grupo seja autossustentável, mas os facilitadores, eles, se não tiver a sustentabilidade ali na turma. E aí, para saber mais, pode mandar e-mail direto para mim. Qual o endereço? É gustavo.bonafé, BONAFE, @gmail.com. gustavo.bonafé@gmail.com. E amanhã tem uma palestra, não é isso? Isso. Amanhã, às 15 para 7 da noite, no Palace Hotel, a gente vai promover uma palestra. A palestra Fases da Vida, Aprendendo com a Sua Própria História, que vai trazer uma pincelada de um conteúdo super especial de autoconhecimento que o Germinar trabalha. É uma palestra gratuita e vai ser lá no Palace Hotel, 15 para 7. Tem ainda algumas vagas, então quem tiver interesse e estiver nos assistindo pode mandar para esse mesmo e-mail, falando, quero participar da palestra, que logo em seguida eu confirmo a inscrição, porque a gente tem vagas limitadas pelo espaço. Legal. Mesmo e-mail, as pessoas podem adquirir aí a sua participação nessa palestra. Isso. Então tá bom. Você quer fazer uma pergunta? Pode. Não, eu queria só pontuar uma coisa que eu acho muito, muito interessante dentro dessa questão do autoconhecimento. O psiquiatra suíço Carl Jung, o Jung, dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então eu acho muito importante num mundo onde as distrações são muitas, às vezes a pessoa trabalha a semana inteira, ela tem todo um processo, aí chega em casa, sem querer dizer, mas já dizendo, ela vai assistir novela. Então, a novela da vida dela mesmo, aquilo que acontece no fato do cotidiano que ela tem que resolver, ela não se atenta. E aí fica assistindo histórias de outros, ficção. E aí isso a distrai, só que não resolve os problemas dela continuam. E se ela não tomar pulso, se ela não conduzir o seu próprio destino, eu acho que um curso vem nesse sentido, eu acho que ela perde o controle da sua própria vida, que fica na mão de outros. E aí depois vai reclamar dos fatos. Porque aconteceu tal coisa na minha vida, que tragédia. Quando, na verdade, ela é responsável por muitas das coisas que acontecem. É isso, Gustavo? Perfeito. Não tenho muito mais a agregar, acho que é exatamente isso. Às vezes... E fala da responsabilidade também da pessoa assumir a bronca da vida e resolver, Porque, desatar os nós. Querendo ou não, o autoconhecimento não é uma coisa fácil. A gente sabe que tem dor. Você resgata fatos da vida que às vezes vai te machucar, vai doer. Mas é aquele ponto de decisão, Eu enfrento isso com
de forma ativa ou de forma reativa? Né? Eu enfrento isso com responsabilidade para mudar ou eu vou me satisfazer com isso e levar isso para o resto da minha jornada? Né? Então, o autoconhecimento é algo profundo, que te tira do lugar comum que a gente costuma viver. Né? Então, é esse o caminho. O Gustavo, e é importante também, né, sei lá, no meu entendimento, que esse autoconhecimento volte para o mundo da vida dele, né? Ou seja, ele está se conhecendo ali e isso também tem que voltar para a vida cotidiana dele, com a relação dele com a sua família, com a relação dele com o trabalho, senão também não adianta, né? Ou seja, o indivíduo se conhece e aplica esse conhecimento à medida que ele vai vivendo com outras pessoas. Perfeito, né? Não é um universo paralelo que você vai viver durante alguns dias e depois voltar para a rotina. Sob o domo, que nem o seriado. O Germinar, ele preza exatamente pelo desenvolvimento de novos conhecimentos, que está na região do pensar, novas habilidades que está na região do sentir e novas capacidades que estão na região do querer e do agir. Então, toda essa integração do pensar, do sentir e do querer que vai trazer a mudança necessária para o meu dia a dia. E é interessante falar desse assunto logo no início do ano, né? Porque no início do ano as pessoas fazem os seus quereres, né? Eu quero que esse ano aconteça isso. Traços objetivos. Né? Mas aí fica esperando cair do céu, né? Fica esperando que as coisas aconteçam, né? É muito difícil que isso aconteça. E reclama quando não acontece. E reclamam, não, Deus não me ajudou, né? Quer dizer, Deus não me ajudou, não, você não se ajudou, porque na minha percepção, na minha visão, Deus lhe oferece muitos instrumentos. O que você vai fazer com os seus instrumentos, aí é a sua capacitação, a sua possibilidade e o seu autoconhecimento. É que vai saber manusear os instrumentos que Deus já lhe deu. Então, acho que, às vezes, a gente lega a Deus questões que não são de responsabilidade dele, sim nossa. E tem mais uma pegada nessa história aí, que é em relação ao exemplo, né? Principalmente quando as pessoas que estão próximas percebem. Tem educadores que falam, né? Essa frase, ela é usualmente aplicada, a educação se dá pelo exemplo, né? E as pessoas também que passam por uma transformação, que conseguem alcançar um nível de autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento pleno também, eu acho que já expande demais, não sei se é possível a gente alcançar assim de uma forma tão rápida, né? Tão efêmera. Eu acho que é um processo mais longo para a vida toda, melhor dizendo. E aí, quando a pessoa consegue alcançar um nível de autoconhecimento, ela também se transforma e, por esse exemplo, acaba conquistando os demais parentes, colegas de trabalho, pessoas percebem algum tipo de alteração. Aquela pessoa tem alguma coisa diferente. O que ela tem diferente, né? O que ela tem diferente que eu também não posso alcançar? Perfeito. Acho que é ótimo você ter falado isso, né? Não é porque vou lá, faço o Germinar, agora estou autoconhecido, acabou o processo. Não é bem assim, não. Não é bem assim, né? O Germinar é um primeiro passo para um processo da vida toda. É o germinar. Né? É o germinar, né? O próprio nome diz. E o Germinar, ele tem o intuito de formar facilitadores, né? Agentes da transformação. Então, você vai desenvolver habilidades sociais, você vai ter acesso a conceitos e ferramentas que vão te ajudar a apoiar o desenvolvimento de outras pessoas, né? Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, na sua escola, enfim, onde quer que você esteja, a ideia é que você comece um processo de autoconhecimento e seja exemplo, seja espelho, seja inspiração para as pessoas que estão à sua volta. E eu queria estender esses conceitos todos do Gustavo, quando ele se refere a isso, ao autoconhecimento, que a gente pode levar o autoconhecimento não só para si, pessoal, individual, mas também para as instituições. Eu pergunto a quem de direito responder, será que Poços de Caldas se autoconhece? Né? Quer dizer, os administradores públicos conhecem Poços de Caldas a fundo para tomar as decisões que essa cidade merece? Né? As empresas, as associações, elas se autoconhecem, elas sabem para onde estão indo, elas sabem quais são as suas missões, para que elas existem, ou não, ou nós estamos navegando para onde que as coisas vão caminhando. Então, isso é planejamento, isso é pensar sobre, isso é analisar. O que falta muito nessa cidade, que é pensar sobre Poços de Caldas, por exemplo, pegando todos esses conceitos de autoconhecimento que são aplicáveis em diversas situações. Então, será que os nossos administradores públicos, ao longo desses tempos todos, os atuais, os antigos,
estavam pensando na cidade com essa profundidade, com esse conhecimento de que estamos construindo para o futuro, porque lá na frente nós vamos ter os resultados, né, do tudo que nós estamos fazendo hoje. Não esquece, não vai, a coisa está... Não, o presente é que constrói, com certeza, o futuro. Não é isso também, Gustavo? Com certeza. O presente é o momento, né? O passado é a inspiração. E o futuro é onde a gente quer chegar. Mas para chegar tem que mudar. Né? Tem que mudar, tem que investir em si, tem que pensar na sua cidade, no seu município, e em pequenas atitudes e ir transformando tudo isso. Então, perfeitas as palavras. E o que o William falou vai muito em cima do que o Aldo falou ontem também, ou seja, a gente precisa planejar a cidade, a gente precisa pensar em planejar, senão a gente não vai ter um futuro. Né? Então nós somos reativos, né? O que acontece em Poços de Caldas, e para mim isso é muito claro, é que nós estamos continuando a ser reativos. Acontece um problema de trânsito, agora vamos ver o que nós vamos fazer ali. Acontece um problema, não sei, vamos ver o que nós vamos fazer ali. Quer dizer, até quando seremos reativos aos problemas e não ativos, né, em relação ao que pode acontecer. Beleza, boas colaborações. Gustavo, eu agradeço a sua presença, a sua participação, trazendo esse assunto que eu particularmente gosto e também costumo me debruçar sobre ele, sobre mim mesmo também, no sentido de me conhecer melhor, as minhas reações, as minhas possibilidades, né? E eu desejo isso para todos também, que todos possam buscar mais, né? Buscar se conhecer mais, se observar mais, saber o que agrada e poder distinguir, perceber os sentimentos, né? Isso daí, quando uma pessoa não tem uma massa de sentimentos assim muito disforme, muito imperceptível, acaba dificultando tudo isso. Eu acho que um bom meio de começar o autoconhecimento é perceber o sentimento, né? O que eu estou sentindo, como é que aonde esse sentimento vai me levar, o que eu vou reagir com esse sentimento, né? Tudo isso tem conexão também. Gustavo, desejo uma boa continuidade no seu trabalho, felicidades, que você prospere realmente aí, oferecendo às pessoas essas ferramentas para que elas possam se conhecer melhor. Tudo de bom. Muito obrigado pela oportunidade, William, Thiago, Fábio, foi ótimo. E espero que vocês aí possam ir na palestra amanhã. Vocês aqui também, com certeza. Eu também. Vamos ver se a gente consegue. Sim, vai ser um prazer. E aí eu queria só terminar falando que o Aristóteles, bem recente, né, um pensador recente, ele falava: onde meus talentos e minhas paixões encontram a necessidade do mundo, lá está o meu caminho, lá está o meu lugar. E o Germinar é dessas várias oportunidades que se abrem para cada um de nós encontrar o nosso lugar no mundo. Legal, parabéns. Boa citação. William, grato aí pela colaboração. Já que o Gustavo fez a citação, vou fazer uma também, né? Já não, que também é um pouco antiga, já não é, mas que diz o seguinte, que o mundo é uma goma de mascar, tem a forma da sua mastigação. Gostei. Então tá bom, então vai. Termina com a sua citação aí. Vai sacar de uma agora ou não? Conheça-te a ti mesmo. Nossa, eu acho interessante essa coisa do autoconhecimento e que você mesmo disse, né, Elisandro? A gente pode fazer isso a todo tempo, vai dormir, pensa no que fez no dia, reflete o que você poderia ter mudado ou não. Acho que esse exercício básico, né, a gente pode aí sempre, não dá pra fazer todo dia, duas vezes por semana, uma vez por semana, dá pra gente pensar em fazer coisas semelhantes. Legal. Eu vou fazer uma citação, como dizia Tião Macalé, fui. Até amanhã.